Graça e paz, irmãos. Amém? Como é bom estar com os irmãos. Quero desde já agradecer as orações dos irmãos pela minha vida, pela minha saúde, por minha saúde. Tô zero bala, graças a Deus. Deus é bom. E eu sei que muitos os irmãos oraram por mim para que eu estivesse aqui hoje. Já tem alguns dias que eu não participo de nenhum culto, mas vocês foram bem servidos, Deus, eu estive acompanhando de casa, e a palavra do Senhor falou muito comigo, através da vida da irmã Nete. Agradeço a irmã Nete mais uma vez, através da vida do irmão Jardim, do irmão Murilo, Deus usou os irmãos poderosamente, e eu espero que a graça dEle, que a misericórdia dEle esteja usando a minha vida para falar com você. O Senhor, eu creio que falou muito conosco no primeiro culto, e eu creio também pela fé que não será diferente agora, amém? Nós estamos tendo 2 cultos, tá, irmãos? Tem o culto às 17, para ajudar os irmãos, os setores, você que faz parte de alguma célula, a gente vai começar já a mandar a escala lá do rodízio, no próprio estudo da célula, tá bom, irmãos? Porque senão os irmãos ficam esperando, e acaba mandando muito, acaba meio em cima da hora, e aí não dá tempo dos irmãos preparar, porque nós tem que caber todo mundo aqui, tá bom, irmãos? E tem a limitação agora, por enquanto ainda tem uma limitação de lugares, mas eu estou feliz porque você está aqui conosco. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, em Mateus, capítulo de número 27, Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 45, Mateus, capítulo 27, versículo 45, está lá, Mateus 27, capítulo 27, versículo 45, você que está nos visitando, você é bem-vindo em nome de Jesus. Você que está participando também do culto através da transmissão online, Deus abençoe sua vida, sua família. Todos encontraram, amém? É uma passagem conhecida, mas eu creio que Deus pode falar muito ao nosso coração. Diz assim: a partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Amém? Amados irmãos, a palavra de Deus, eu quero
falar com os irmãos a respeito da justiça de Deus. A justiça de Deus. Nós vivemos dias onde há um clamor por justiça. Há um clamor por justiça, não é assim, irmãos? Muitas vezes nós sentimos injustiçados, né? A gente vê os julgamentos, a gente vê as leis, principalmente em nossa nação. Às vezes há um senso de justiça, um senso de que a justiça verdadeira não foi feita, né? Nós passamos aí um período difícil. Eu fiquei uns dias assim, sem muito ficar olhando as notícias, mas eu vi que havia uma polêmica esses dias por causa de uma menina de 10 anos, né, que foi violentada e estava gestante de 6 meses, e depois ainda foi retirado a criança de 6 meses. Então aí houve muita polêmica. Quem ouviu falar sobre isso? Né? Foi muito polêmico. Eu, na minha humilde opinião, eu disse assim: foram duas vítimas, uma criança de 10 anos e a outra que foi abortada. Então foram duas vítimas, mas tem gente que pensa diferente e eu respeito, né, irmãos? Então há esse senso de justiça, né? Tudo que fala, todo mundo já quer opinião, na rede social mesmo, né, irmãos? Acaba sendo bombardeados. E falando sobre justiça, eu quero mostrar para os irmãos na palavra de Deus a justiça dos homens, a justiça da religião da época de Jesus e a justiça de Deus. Então eu quero aqui mostrar na palavra dos irmãos a diferença da justiça dos homens, a justiça da religiosidade do povo judeu, dos fariseus, dos escribas, e a justiça de Deus, a qual eu creio, a justiça que vem do alto, que ela é justa, ela é verdadeira. E aqui, quando a gente lê em Mateus, no capítulo 27, que eu li aqui o versículo 45 ao 56, e eu li com os irmãos, eu estava meditando lá em casa sobre isso, e parece, irmãos, nós ouvimos aqui, quem esteve aqui no culto domingo passado? Ou assistiu o culto de domingo passado? Falou sobre paternidade, não foi? E no outro anterior fui eu, né? No Dia dos Pais, eu também falei sobre paternidade, né? Mas aqui, quando eu olho para a Bíblia, eu acabei de ler com os irmãos, que Jesus, o Filho de Deus, ele clama, né? Ele fala assim: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Parece que o Pai desamparou o Filho. Houve um silêncio do céu com Jesus. O Filho de Deus aqui, ele clama pelo Pai. Se nós lermos o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, nós vamos ver Jesus afirmar por muitas vezes assim: olha, eu vim fazer a vontade do meu Pai, eu e o Pai somos um. Mas de repente aqui em Mateus 27 diz que Jesus sendo crucificado, Jesus diante dos seus acusadores, Jesus em Marcos capítulo de número 15, versículo 25, fala que Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Desde as 9 horas da manhã, 3 horas da tarde, Jesus, ele branda, ele clama com a voz alta e fala assim: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Por que será que o céu ficou em silêncio com Jesus? E de repente havia ali na cultura judaica, irmãos, também uma espera pela volta do profeta Elias, porque aqueles que mandaram Jesus para a cruz, eles não acreditavam que João Batista era o Elias que veio preparar o caminho do Senhor, como o próprio Jesus afirma, que Elias já veio, que era João Batista, que era o mesmo espírito contra o pecado, que anunciava, pregava contra o pecado, estava sobre João Batista. E João Batista, após batizar Jesus, nós sabemos que ele foi preso e foi morto por Herodes, pelo pedido da Herodias, a sua mulher. E Jesus, e aqui em Israel havia uma expectativa. Os que não creram em João Batista e nem em Jesus, quando viu Jesus falar em hebraico, alguns falam que é em hebraico, os comentários, ou aramaico, que fala assim que El, na Bíblia, irmãos, eu não falo hebraico, tá, irmãos, nem aramaico. Então El é Deus, Eli, El, ou Eli, Eli, Deus,
Deus meu, por que me desamparaste? E eles falam assim, eles entenderam, ele está chamando por Elias, porque Elias, nós sabemos, o Murilo até falou aqui, terça-feira, foi levado pelo redemoinho, né? Veio a carruagem de fogo e um redemoinho levou ele vivo para o céu, e o povo de Israel aguardava um Messias e um Elias novamente, e eles falam assim, ele está chamando por Elias, olha lá. Aí pegaram um pouquinho de vinagre, né, molharam e tentaram colocar na boca de Jesus, aí um falou, não, espera, vamos ver se Elias vai vir salvar ele. Havia ali na cultura, eles esperavam por Elias, porque eles não reconheciam em Jesus como Filho de Deus, e nem João Batista como um profeta de Deus. Jesus chega a dizer isso para eles, o que vocês falam sobre João? Ele falou, se nós falar que João é profeta, fazendo porque vocês não acreditaram nele. E se nós falarmos que ele não é um profeta, o povo vai ficar contra nós. Então, irmãos, havia um contexto aqui meio complicado na situação. E para a gente entender melhor, eu quero que você abra a sua Bíblia aí e volta aí no capítulo 26 de Mateus. Eu vou falar sobre o julgamento do Sinédrio. Olha só a justiça do Sinédrio a respeito do que fizeram com Jesus. Você já parou para pensar, ou você lembra, qual foi a acusação do Sinédrio que condenou Jesus para a cruz? Quem lembra aí? Levanta a mão. Eu vou ler aqui para você. É uma coisa, irmãos, assim, absurda, a maneira que eles condenaram Jesus, que eles fizeram a justiça, porque eles ficavam tentando de uma maneira acusar Jesus. 26, versículo 57. E os que prenderam Jesus, o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciões. Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver aquilo que ia terminar. Agora eu quero que você vá lá para o versículo 61. Esse disse, posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Essa aqui foi uma acusação de uma pessoa que diz que ouviu Jesus falando. Olha só, eles acusou ele, Jesus, que falou assim, olha, está vendo o templo de Israel? Eu posso destruir ele, em 3 dias eu reconstruo ele. E eles já tinham trazido, se você ler os versículos anteriores, não vai dar tempo de eu ler tudo, diz que eles pegaram, tinham trazido muitas falsas testemunhas para acusar Jesus, mas eles mesmos não tinham como dar o veredito e condenar Jesus por isso. E aí chegou uma pessoa e falou assim, olha, nós vimos ele falar que ele destruiu o templo e em 3 dias seria reconstruído, mas na verdade ele estava falando de si mesmo, da sua morte, ele o templo de Deus, o próprio Deus morrendo em nosso lugar. Aí vamos continuar aqui os versículos adiante, olha o versículo 62, e levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus, você não diz nada em resposta aos que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse, eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus respondeu, é o Senhor mesmo que está dizendo isso, mas eu lhes digo que, desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, blasfemou, porque ainda precisamos de testemunhas? E eis que agora mesmo vocês ouviram uma blasfêmia. O que vocês acham? Eles responderam, é réu de morte. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele, e outros os esbofeteavam, dizendo, profetize para nós, ó Cristo, quem foi que bateu em você? Olha só, a justiça dos religiosos, eles não tinham do que acusar Jesus. Aí o sumo sacerdote, que era aquele que era o representante da religião judaica, ele falou assim, fala a verdade, Deus por testemunha, você é o Cristo ou não? Você é o Filho de Deus? Aí ele falou assim, do jeito que você está dizendo aí, você está dizendo isso, mas você vai ver, o Filho do Homem, que está referindo ao Filho de Deus, assentado à direita do Deus Todo-Poderoso,
vindo com poder e glória. Aí quando ele falou isso aí, irmãos, os fariseus, eles rasgaram as vestes como forma de protesto. O sumo sacerdote falou assim: blasfemou. Isso é o suficiente para nós fazermos a nossa justiça, para nós condenarmos ele. A religiosidade é isso, né, irmãos? Ela é dura. A religiosidade, ela não tem misericórdia. Ela fica caçando uma brecha para acusar, para oprimir. E aqui eles pegaram e falaram assim: e o que nós vamos fazer com ele? O sumo sacerdote, eles falaram assim: vamos matar ele, vamos matar ele. Essa foi a justiça dos líderes religiosos da época. Agora, só que eles, irmãos, eles não podiam matar ninguém sem autorização de Roma, que governava em Israel. Então era necessário levar até Pilatos, que era o governador de Israel. Aí você vai para o capítulo 27, versículo 11. Levaram Jesus, de Mateus mesmo, Mateus 27, versículo 11, diz que eles levam Jesus até Pilatos, o governador ali de Israel. Agora é a justiça do homem, a justiça de Roma, que era o governo que imperava naquele tempo. Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou dizendo: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: não está ouvindo quantas acusações fazem contra vocês? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto do governador ficar muito admirado. Jesus não ficou se justificando para ele. Jesus não tinha um compromisso com a justiça dos homens. Jesus não tinha um compromisso com a justiça mentirosa e falha dos religiosos da sua época. Jesus tinha um compromisso com a justiça de Deus, com a justiça de Deus. Aí olha o que continua dizendo, versículo 15: ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhe perguntou: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhe perguntou: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. Pilatos continuou: que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. Vendo Pilatos que não conseguia, e que ao contrário o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente deste homem, fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Olha só, irmãos, o próprio Pilatos, ele percebeu, o texto fala em Marcos, fala que não só percebeu, mas também ele viu que Jesus não merecia ir para a cruz, que não havia necessidade de Jesus ser crucificado. E ele fala assim: olha, tem a festa da Páscoa, então vamos soltar um. Mas a acusação que os fariseus usaram, como que eles acusaram Jesus? De ser o Filho de Deus. Eles condenaram na lei judaica, mas isso não era o suficiente para condenar ele para a cruz, para um romano condenar. Então eles tinham que criar um mecanismo para jogar Jesus contra Roma, contra o império.
para que Roma pudesse crucificar Jesus, porque era o pior tipo de morte da época. Era uma morte assim: olha, se você for crucificado porque você foi o maldito, você foi a pior pessoa, para que passem aqui na estrada e vejam na entrada da cidade, não faça o que ele fez, senão você vai ser crucificado vivo. Essa foi a morte de Jesus. Por isso que ao lado de Jesus foram 2 malfeitores, 2 ladrões que foram crucificados com Jesus, pessoas que mereciam estar na cruz, aos olhos da justiça do homem. Então, mas Jesus, Pilatos falou assim: olha, não tem motivo. E aí a esposa do Pilatos diga assim: olha, não faz nada contra ele não, porque essa noite eu fiquei perturbada em sonho. Aí sabe o que ele fez? Ele falou assim: então o que vocês querem que eu faça? Vou soltar quem? Solta Barrabás. Aí tem gente, irmãos, que vai pela maioria, né? E fala assim que a voz do povo é a voz de Deus. Você precisa conhecer a Bíblia, tá, irmão? Você precisa conhecer a Bíblia. Se você vai na onda dos outros, né? Agora nossa época não é nem nas palavras, é a época da hashtag, né? Tudo é hashtag, né? Tudo é hashtag, né? Você vai na onda das hashtags, muitas vezes você corre o risco de ir para muito longe da palavra de Deus, para muito longe da vontade de Deus. Cuidado. E a Bíblia diz que eles começaram a gritar, e os fariseus começaram ali a chamar o povo, a tumultuar o povo. Falou assim: olha, se o Senhor não fizer nada para esse Jesus, ele diz que ele é rei, e se ele é rei, ele é inimigo do imperador romano, de César, então não pode ter 2 reis, então vocês vão ter problema, porque o povo vai seguir o rei Jesus, e vai entrar em conflito com Roma, com o Império Romano. Então Pilatos, ele ficou numa situação que ele não tinha o que fazer. Ele falou assim: já que vocês fizeram a escolha de vocês, traz um pouquinho de água para mim, que eu vou lavar as minhas mãos, que eu não tenho nada a ver com isso. Por isso que ele lava as mãos. Ele falou assim: esse homem não é digno de ir para a cruz, mas foi necessário. Nem Pilatos, irmãos, ele teve como sair dessa situação. Às vezes você lê o texto, mas você não conhece o contexto, porque que ele teve que crucificar Jesus. Claro, para cumprir as escrituras. Mas Jesus fala assim: olha, o Filho do Homem é necessário que seja traído, mas ai daquele que vai trair o Filho do Homem. Ele avisa Judas várias vezes. Ele avisa: ai daquele que vai trair o Filho do Homem. Ou seja, irmãos, aí eu estava lendo, meditando sobre a justiça de Israel, a justiça dos romanos e a justiça de Deus. O que tem de tão diferente na justiça de Deus? Na justiça de Deus, irmãos, a palavra do Senhor diz que quando Jesus, ele foi crucificado, 9 horas da manhã, meio-dia, veio trevas sobre a terra. Pode ler aqui, no versículo 45 de Mateus 27, veio uma escuridão meio-dia, entre meio-dia, na minha versão fala até as 3 da tarde, durante 3 horas veio uma escuridão sobre a terra, que ninguém sabia explicar essa escuridão. Alguns teólogos o falam, eu tive pesquisando sobre isso aí, por que dá essa impressão quando Jesus fala assim: Pai, Deus, por que me abandonaste? Que nesse momento da escuridão, a interpretação mais clara à luz desse texto, é que quando veio a escuridão, simbolizou que veio todo o pecado da humanidade sobre Jesus, e Deus, o Pai, sendo santo, ele não podia interferir nesse momento do pecado, e sim Jesus, sendo homem e sendo Deus, levou os nossos pecados. Por isso houve trevas. Para você entender melhor, abre sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 53, versículo 6, sobre esse momento de escuridão. Olha que interessante, irmãos. Tem uma regra, tem uma matéria da Bíblia, quem gosta da Bíblia, chamada hermenêutica, que é assim: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isaías capítulo 53, versículo de número 6. Olha que o profeta Isaías fala de Jesus cerca de 700 anos antes de Cristo pisar na terra, se fazer carne, e acontecer esse episódio. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, naquelas 3 horas de escuridão, o Senhor fez cair sobre o Filho, sobre Jesus, todos os nossos pecados.
Sejam aqueles desde Adão, desde o primeiro homem que se afastou de Deus, que pecou, que errou o alvo de Deus, que desobedeceu e foi expulso da presença de Deus, até chegar nos nossos dias e até que Jesus volte. Ou seja, Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Olha o versículo de número 8 que diz: pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Verso 10 agora: todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O profeta Isaías profetizou por aquele dia, por aquelas horas de trevas, que ali, irmãos, foi cumprida a justiça de Deus. Deus não devia nada para Satanás, Deus não deve nem favor para o diabo, nada, Ele não deve nada para o diabo, mas Deus, Jesus, o Filho de Deus, Ele pagou um preço para o Pai, no meu lugar, no seu lugar, cumprindo assim a justiça de Deus. Por isso que em Mateus 6,33 fala assim: buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça. Quem é a justiça de Deus? Cristo crucificado no nosso lugar, Cristo que morreu no nosso lugar. Por isso que em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus deu o seu Filho para cumprir a sua justiça, para resgatar você e eu do pecado, dos nossos pecados, desde o pecado de Adão a todas as nossas iniquidades. E assim na cruz do Calvário a justiça de Deus se cumpriu na sua vida, na minha vida. Mas muita gente, irmãos, conhece Jesus, somente o Jesus da história, o Jesus AC e DC, aquele que dividiu a história, mas Ele só vai fazer a diferença, você só recebe o perdão de Deus, a partir da hora que Ele passa a ser o seu Senhor, a partir da hora que você entende que nele foi levado os seus pecados, nele foi levado as nossas iniquidades. Foi assim que Cristo fez. Essa é a justiça de Deus. A justiça dos fariseus: vamos crucificar Ele, vamos matar Ele, porque Ele tem mais seguidor do que nós. As pessoas não conseguiam servir a Deus, servindo os fariseus, porque eles colocavam um jugo tão pesado, que nem eles faziam, a Bíblia fala, e eles não passavam de hipócritas religiosos, um monte de atores. Roma se dizia um império poderoso, mas não era justo. Está lá quando João Batista está batizando, os soldados perguntam: e nós, o que nós vamos fazer? Ele fala assim: olha, vocês que são soldados, não deem falso testemunho. Vocês que são publicanos, não cobrem a mais das pessoas. Porque as pessoas, irmãos, estão acostumadas com um falso senso de justiça, porque não conhecem a justiça de Deus. Porque a partir da hora que nós conhecemos a justiça de Deus, a nossa vida é limpa por Deus. E a Bíblia fala assim que os nossos pecados, nós somos transformados por Deus mais alvo do que a neve. Eu nunca fui na neve, tá, irmãos? Quem sabe um dia Deus me dá essa oportunidade. Mas eu ouvi um pregador dizendo que na neve tem dias que ela é tão clara, quando bate aquela claridade, que tem que colocar um óculos escuro. E a Bíblia fala assim que nós seremos mais alvo do que a neve, purificados por Jesus, pela justiça na cruz. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Que muitas vezes nós não tomamos posse disso, por falta de entendimento. Jesus diz assim: errais, pois, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós vivemos um tempo que a maioria das pessoas sabem ler. Nós não vivemos um tempo que as pessoas não sabem ler. A maioria sabe. Hoje tem até Bíblia, as pessoas têm preguiça de ler, não é nem hábito. Antigamente nós falávamos assim: é falta de hábito, é preguiça mesmo de ler. Ai, pastor, minha Bíblia tem a letra muito pequenininha, dá sono. Meu irmão, sabia que tem Bíblia de letra grande, gigante? Você vai conseguir ler sem sono. Não adianta você querer ler na hora antes de dormir, lá quando você já trabalhou o dia inteiro, está cansado, vou abrir a Bíblia e vou ler, né? Já acorda, não sabe nem se leu, se dormiu. Não adianta, você tem que separar um tempo a sós com Deus.
E eu estava meditando, irmãos, na palavra de Deus, e aqui fala que quando a justiça de Deus se cumpre, quando eles começam a zombar de Jesus, falam assim: olha, ele está esperando Elias, vamos ver se Elias vai salvar ele. A Bíblia fala assim, que o véu do templo veio um terremoto, e enquanto não rasgou de alto a baixo o véu do templo, irmãos, não parou o terremoto. Sabe por que isso? Havia um véu que separava o santo dos santos. O santo dos santos era onde era oferecido os sacrifícios, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para pedir perdão pelo pecado do povo. Esse santo dos santos tinha um véu aqui, segundo o que eu li nos comentários, tinha 18 metros de altura esse véu no templo, dentro do templo, e era 9 centímetros de largura. Imagina, o terremoto começou a sacudir, até rasgar do alto a baixo. Porque o sumo sacerdote na cultura de Israel sabia que se alguém entrasse em pecado, sem confessar os seus pecados, dentro do santo dos santos, onde estava a arca de Deus, aonde estava ali as coisas que o Senhor tinha separado, o altar, morria na presença de Deus. Ou seja, quando o véu foi rasgado, lá em Hebreus capítulo 10, se você quiser abrir comigo, Hebreus capítulo 10, olha o que está dizendo, Hebreus capítulo 10, versículo 19, se você não achar, só escuta, Hebreus capítulo 10, versículo 19, olha aqui o que o autor aos Hebreus escreve: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Ou seja, o corpo de Jesus, a justiça de Deus, foi entregue no nosso lugar. O véu do templo que separava o homem de Deus foi rasgado, e ele fala assim: agora nós temos um novo e vivo caminho. Aí você vai entender as palavras de Jesus para a mulher samaritana lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24, ele fala assim: olha, vai chegar um tempo que os verdadeiros adoradores não vão adorar nem aqui, nem lá, nem nessa cidade, nem em outra, mas Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorarão em Espírito e em verdade. Sabe por que eu e você, nós temos liberdade para adorar a Deus, para servir a Deus hoje, nos nossos dias, sem um jugo pesado? Porque a justiça de Deus foi na cruz por nós. Não foi de graça, irmãos. Nós ouvimos a palavra de graça, mas não foi de graça. Jesus morreu no nosso lugar, Jesus pagou um alto preço no nosso lugar, e as pessoas não dão crédito para isso. O profeta Isaías, em Isaías 53, fala assim: bem, não deram crédito à sua pregação, não deram ouvidos à sua pregação, olhavam para ele e o desprezavam. Tem muita gente agindo da mesma maneira com Jesus hoje. Tudo é desculpa para não servir a Deus, tudo é desculpa para não estar na presença de Deus. Sabe por que muita gente falta no culto, mas não falta no trabalho? Porque tem mais medo de ser mandado embora do que confiar em Deus e participar de um culto presencial, usando máscara, passando álcool gel, passando solução no pé. No trabalho ninguém fala assim: não, o patrão tem medo do patrão assinar no final e mandar embora. Será que quem te deu o emprego foi você ou foi Deus? Quem tem cuidado de você? Em quem você está confiando, meu irmão? Quem você está confiando? Sabe, eu aprendi uma coisa muito interessante essa semana, esses últimos 10 dias. Eu aproveitei, eu peguei aquele conselho de Pedro, lá em Atos capítulo 6, versículo 4, fala assim: não podemos deixar de fazer outra coisa, a não ser nos consagrarmos à palavra e à oração. E eu peguei aquilo para mim, e eu lá no quarto da bênção, no quarto do isolamento, eu fiquei num quarto sozinho em casa, porque eu fui, terça-feira eu me senti mal, da outra semana, e eu não queria ir, sei que está sendo grave, mas eu não queria, porque eu sabia que eu podia ir para o isolamento, que eu sempre tem gente indo para o isolamento, e eu me cuido, irmãos, e eu falei: se eu ir para o isolamento, quem vai cuidar da pastora e das crianças? Quem vai ajudar ela? Ela fez cirurgia agora,
Quem vai no mercado para eles? E eu comecei a pensar as coisas. E eu tomei um remédio para gripe na terça. Quando foi à tarde, eu tomei mais um. Aí eu não melhorei, eu liguei para a irmã, eu mandei uma mensagem para a irmã, falei, irmã, você pode ministrar a palavra? Porque eu não estou bem, então eu não quero ter contato com ninguém, eu não sei o que eu tenho. Pode ser uma gripe, como pode ser outra coisa. E eu fui quarta à tarde, porque eu não melhorei. Aí falaram para mim na quinta de manhã, lá na unidade de saúde. Fui muito bem atendido, graças a Deus. A irmã está aqui também, a irmã Márcia, que me atendeu. E ela falou assim para mim, pastor Cris, como encher um vírus novo? Ela me deu todas aquelas recomendações, pediu o que eram os meus cuidados, passou todos os medicamentos, que é o protocolo aqui em Sapezal. E eu passei no mercado na volta, fiz compra, eu comprei as coisas, tudo que dava, levei para casa, falei, tem comida aí para vocês, eu acho que dá até eu voltar. E eu ouvi uma palavra, irmãos, eu não sei falar hebraico, e eu sempre tive, eu até falei no primeiro culto, eu sempre tive muita dificuldade em português, na língua de português, questão de verbo. Irmãos, eu louvava a Deus quando a média na escola que eu estudava era 6, sabe, eu levantava e glorificava de pé, quando eu precisava só de 6, de média final. E quando era alguma escola que eu estudava que era 7, irmãos, eu penava, faltava orar, fazer voto. Tanta dificuldade em português. E principalmente quando chegasse a parte de verbo. Mas aí eu estava ouvindo uma pregação e falou sobre o verbo no hebraico, no Antigo Testamento. E aquilo me chamou a atenção. E era um pregador de fora, um pregador de Singapura. Eu não conhecia ele. E ele, claro que era um culto traduzido. E ele falou bem assim, ele pegou uma tradução bem literal. O que é uma tradução bem literal, irmãos? Um exemplo aqui. Essa caneca aqui era usada no tempo de Jesus, nos tempos do Antigo Testamento. Vamos voltar um pouquinho mais. Só que hoje em dia o pessoal usa copo descartável. Ninguém sabe o que é caneca. Então o tradutor bíblico, quando ele vai traduzir a Bíblia, ou ele fica muito perto da caneca para te explicar que era uma caneca, ou ele, por isso que tem traduções diferentes, ou ele se afasta mais e fala assim, é como um copo descartável que vocês usam hoje. Então ele pegou lá e mostrou para a gente, naquela mensagem para mim, uma tradução bem literal mesmo do hebraico. E ele falou uma coisa que foi uma chave poderosa para mim, irmãos. Ele falou assim, aquele pregador, que no hebraico não existe o tempo futuro, quando Deus falava, que era só no passado e no presente. Aquilo, irmãos, abriu uma chave dentro do meu coração, porque ele leu ali no original ali, e aquilo mexeu comigo. E eu me lembro que ele falou assim, se quiser abrir comigo em Isaías novamente, capítulo de número 53 de novo, versículo 1, você vai entender agora, você vai entender a justiça de Deus, e essa questão do tempo do verbo que muda tudo, quando a gente crê. Versículo 1, Isaías 53, 1, quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Agora você vai entender aqui o verbo, o tempo do verbo que ele está falando, 700 anos antes de Jesus vir se fazer carne. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos
como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz, no presente, nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Que tempo que está aqui, irmãos, os verbos aqui? Passado e presente. Ele levou sobre si, ou seja, a justiça foi na cruz por nós. Irmão, nós lemos trocentas vezes esse texto e não tomamos posse dessa palavra. Não entendemos que ele já levou na cruz, a justiça já foi cumprida. O meu papel aqui é crer na palavra dele. Olha, Jesus já levou os meus pecados na cruz, mas eu também tenho que crer que Jesus levou as minhas enfermidades na cruz. Irmãos, essa palavra aqui veio na hora certa. No sábado de manhã, com tantas notícias boas que nós tínhamos recebido, eu fiquei mal. E uma voz dentro de mim falou assim: você vai ficar que nem eles. E aquilo me incomodou. Você vai ser internado. Eu sentia dificuldade para respirar, irmãos, meu peito queimava. E eu tinha medo de falar para as mulheres que me ligavam, da irmã. Eu tinha medo de falar, e falei assim: não, eles vão querer me internar, eu não posso ficar longe da minha família, eu já estou isolado no quarto. Se eu ficar longe, se eu ir para o hospital, eu vou ficar pior. Eu sou um homem, irmãos. Elias desejou a morte, eu sou um homem como os outros. Na hora veio na minha cabeça, e veio aquela voz e falou assim: você vai ser internado sim, você não vai aguentar não. Você dá um de fartão não. Aí veio essa palavra de encontro. Naquela semana tinha falecido uma moça também, né, Gessag? Amiga do irmão Gessag, ele contou a história. E aquilo veio na minha cabeça, mas aí veio a palavra do Senhor, irmãos. Eu quero chamar o ministério de louvor da igreja. Isso foi passando o dia, e todo dia eu passava mal, entre 10 da manhã e as 3 da tarde de madrugada. 2, 3 horas da manhã. Eu não sei se meu nariz entupia, eu acordava sem ar, o que acontecia comigo, mas sempre no mesmo horário eu passava mal. Desde o começo, de terça até sexta-feira. E eu me lembro que eu ouvi essa palavra, e eu falei assim: Senhor, eu creio na tua palavra. Eu creio na sua palavra. Eu creio que o Senhor Jesus, do jeito que eu acredito que eu fui perdoado, e meu nome está escrito no livro da vida, eu creio na minha cura, Senhor. Eu não tenho resultado ainda, Senhor, mas eu creio que eu estou sendo curado, que todo esse mal vai sair da minha vida, em nome de Jesus. Eu comecei a declarar. Eu tinha conversado com a irmã Nédia, com o irmão Rodolfo, eles falaram assim para mim durante a semana: é mais um testemunho, né? Eles falaram, os dois sem saber, falou a mesma coisa comigo no telefone, mas eu não estava entendendo. Aí, irmãos, eu lembro que por volta das 18h30, eu liguei o meu celular, e começou a tocar essa canção aqui, ó. Preste atenção na letra dela. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Sábado às 18h30. Eu comecei a andar no meu quarto, irmãos, e comecei a declarar que eu estava curado pela fé. Que a minha batalha não é contra carne nem sangue, mas principados e potestades que se encontram nas regiões celestiais. Está lá em Efésios capítulo 8. Revestivos de toda a armadura de Deus. E eu comecei a orar ao Senhor. O Espírito Santo falou no meu coração, depois de um tempo, falou assim: pega a minha palavra e coloca sobre o seu peito, e marcha no seu quarto, e começa a orar, e começa a declarar que você está curado, porque Ele levou sobre si as suas enfermidades, Ele levou sobre si os seus pecados. E eu comecei a declarar, irmãos, eu comecei a orar ao Senhor, e eu me perdi no meu quarto em oração. Eu fui parar de orar, ia ser meia-noite, eu não vi a hora passar, mas o meu Deus estava comigo naquele quarto. A presença dele era real, eu não me sentia mais sozinho. Aquela semana minha filhinha falou pra mim: papai, eu tô com saudade. E eu voltei pro quarto chorando, porque eu passei por ela pra ir no banheiro.
E eu falei, Deus, eu não estou mais sozinho aqui, o Senhor está comigo. E o Senhor dizia ao meu coração: meu filho, você não me transmitiu vinho nenhum, eu te parei, porque eu quero você comigo, eu quero aumentar a sua fé, eu quero curar pessoas através da sua vida, através da sua história. Aleluia! Parece que sou cegado, mas sou Ele levou sobre si a justiça de Deus, já foi cumprida na cruz do Calvário. Igreja, toma posse dessa palavra. Essa vitória é sua, é da sua família, é da sua casa, é dos seus filhos. Se você quiser ficar de pé, se você quiser ajoelhar, se você quiser adorar, Deus está te chamando para guerrear nessa noite pela sua vida. Mas a sua guerra, ela só tem vitória através da justiça de Deus que cumpriu na cruz do Calvário. Eu acordei 2 horas da manhã, de sábado para domingo. A minha boca estava salgada. Eu tomei um susto, porque eu acordava todo dia nesse horário. E eu corri, irmãos, meio no escuro, porque o banheiro que eu estava usando lá de casa era do fundo. E eu cuspi aquilo. Mas aí minha boca encheu de novo. E eu corri pro banheiro, com a sensação que eu ia vomitar e com a boca cheia. E quando eu acendi a luz, eu comecei a cuspir sangue com água. Muito sangue com água, mais sangue do que água, de saliva misturado, muito sangue. Eu fiquei muito preocupado naquela hora, irmãos. Imagina, você tá do jeito que você começa, do nada, você acorda vomitando essas coisas. Eu mandei uma mensagem para minha esposa na hora, eu falei, amor, o que você me deu para tomar? Ela tinha me dado umas coisas para aumentar a imunidade, umas coisas natural. Todo mundo tomou e não fez mal. Sabe aquelas receitas caseiras da vovó? Eu tomei, irmãos, para aumentar a imunidade. Eu falei, eu acho que foi esse negócio, esse tal de inhame que você me deu aí, você me deu o errado. Aí ela falou, não, mas o irmão tomou, o fulano tomou e não passou mal não, amor. E eu fiquei com medo, irmãos, de dormir. Deitei umas 3 e pouco da manhã. Acordei domingo de manhã cedinho. Eu falei assim, eu vou abençoar minha esposa, meus filhos. Peguei um monte de material de limpeza, juntei, fiz bem forte e saí limpando a casa e nem percebi. Eu já estava dentro do quarto, falei, vou limpar a casa que eu estou usando produto de limpeza, eu acho que não vai fazer mal para eles não. E saí limpando a casa, irmãos. Quando eles acordaram, a casa estava limpinha. E eu não percebi, chegou 10 horas da manhã, não senti nada. No domingo. Chegou, eu ficava ruim das 10 às 3 da tarde. Desde terça-feira. À noite não senti nada, dormi tranquilo. Segunda-feira, dormi tranquilo. Aí eu não tinha coragem de falar para as mulheres que me ligavam que eu tinha cuspido sangue. Falei, eu não vou falar não, senão eles vão me chamar lá. Eu estou bem, vou esperar mais. Mandei um áudio no grupo da igreja que eu estava bem. Aí, meus irmãos, teve o culto do Avivando, terça. Eu mandei o link para a irmã que me atendeu. Na quarta de manhã ela me mandou uma mensagem. Aí eu falei, eu vou falar para ela. Ela é médica. Se eu precisar de ir para o hospital, eu vou. Mesmo não sentindo nada, se precisar de fazer alguma coisa. Eu vou mostrar uma parte do áudio, tá, irmã? Continua orando, só escuta. Eu contei para a médica, para a irmã, que tinha acontecido comigo naquela madrugada. Isso já era quarta-feira. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Eu mandei, irmãos, para a irmã e ela demorou para responder, gravando o áudio. Falei, ixi, vou ficar internado. Ela vai lá mandar para o hospital. Mas para minha surpresa, pastor, é uma coisa estranha, né? Você com
explicar essa questão do vômito com o sangue. Eu acredito que foi um milagre de Deus, né, na sua vida. Você pode testemunhar disso, porque é raro acontecer isso daí. É uma opinião médica, irmãs. Não é um pastor que está falando aqui para você. Esse é dele que eu estou falando para você nessa noite. Desse Deus que faz, que fez, que levou. Eu creio que muita gente aqui nessa noite pode ser curada, e muita gente que está assistindo também. Muitos familiares seus podem. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Começa a falar com Ele aí. Começa a clamar. Começa a apresentar a Deus as suas enfermidades. Começa a apresentar ao Senhor a sua casa. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Está sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Sarados, sarados. Eu sou testemunha. Eu estou aqui falando com você. Deus trouxe até a América aqui no culto nessa noite. Ela está aqui com a gente nessa noite. Eu estou testemunhando com a autorização dela, porque ela disse: dá o testemunho, porque Deus fez um milagre na sua vida, pastor. Deus limpou todo o mal da sua vida. Eu creio no Deus que eu sirvo, meus irmãos. Meus irmãos, a nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas principados e potestades que se encontram nas regiões celestes. A Bíblia fala assim: bendito será. No original está: você é bendito, você é abençoado. É assim que está no original. Você não vai ser, você já é. Você precisa crer naquilo que Deus já fez por você na cruz. Deus está chamando um povo para limpar, para purificar, para ser mais alvo do que a neve, para dar testemunho da grandeza dele, do poder dele. A Bíblia diz que Pedro, ele não falou assim: olha para nós. Ele falou assim: olha, o que eu tenho eu te dou. O homem pediu esmola e ele foi curado. Ei, meu irmão, mesmo que você não está sabendo pedir até hoje, é hora de crer na justiça de Deus que foi feita na cruz do Calvário, no seu lugar, no meu lugar. Começa a apresentar o seu familiar, começa a apresentar a sua casa ao Senhor. Não importa onde estiver o seu familiar agora. A Bíblia diz que um homem creu e disse: Jesus, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa, basta uma palavra do Senhor. Ah, pastor, o Senhor está espiritualizando tudo. Ei, meu irmão, a Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo e havia escuridão, e Ele disse: haja luz, e houve luz. Deus, Ele não olha para as circunstâncias. Se fosse eu, se fosse você, ia olhar para a escuridão e ia falar assim: está muito escuro aqui, cadê a luz desse lugar? Deus olhou para a escuridão e disse: haja luz, haja luz. Pela palavra de Deus todas as coisas foram criadas. Pela palavra de Deus há poder, igreja, há poder no nome de Jesus. Tudo que pedires, crendo que já receberam em meu nome, vocês vão receber. Ainda que possam dizer aquele monte: enche daqui, passa para ali. Assim diz o Senhor na palavra dele. Você pode sair desse culto do jeito que você entrou, ou você sai daqui nessa noite crendo naquilo que Deus fez no seu lugar e no meu lugar. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti, Jesus. Adore a Ele. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado.
igreja. Lute pelos seus filhos, lute pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu irmão, lute pela sua casa, lute pelo seu casamento. Mas você está usando as armas erradas. As armas que Deus tem para você nessa noite é a palavra dele, é a fé no seu filho, na justiça da cruz. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades, verdadeiramente ele levou os nossos pecados da cruz. Aleluia, aleluia, oh Espírito Santo de Deus, oh Pai, em nome de Jesus, vai transformar o teu povo, Deus, vai dar, Pai, em nome de Jesus. Eu ministro fé, a tua palavra diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a tua palavra, Deus. Oh papai, oh Deus, eu ministro cura, eu ministro libertação. Deus, cadeias vão caindo agora em nome de Jesus na vida dessa pessoa. Os vícios que prendiam essa pessoa vão caindo por terra em nome de Jesus. Visita, Senhor, com o teu poder, Senhor. Visita, Senhor, em nome de Jesus. O viciado, visita, Senhor, em nome de Jesus. Aquele que não consegue abençoar a vida, abandonar as drogas, visita, Senhor, em nome de Jesus. Aquele que está acamado nesse momento, visita, Senhor. Aquele que está sendo enganado pelos médicos, Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Pai, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, ó Deus. E o teu amor dura para sempre com a tua palavra, ó Deus. Oh Deus, restaura a fé desse irmão, dessa irmã nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Traz de volta para a tua presença, Senhor. A tua palavra diz que quem é muito perdoado, muito vai te amar, Senhor. Que onde abundou o pecado, superabundou a tua graça, Senhor. Que a tua graça, Senhor, nos acompanhe. Que o teu favor, ó Deus, nos acompanhe nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós declaramos a tua grandeza, Senhor. Nós cremos, Senhor, nós tomamos posse. Se você crê comigo, diga assim comigo, eu. Diga bem forte, eu creio na tua palavra que me diz que Ele já levou na cruz e se fez justiça de Deus no meu lugar, para o perdão dos meus pecados, para a cura das minhas enfermidades. Em o nome de Jesus, eu tomo posse da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Eu quero desejar uma semana muito abençoada para você. Que as ricas bênçãos do céu, que as doces consolações do Espírito Santo, que o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja derramado sobre você, sobre a sua casa. E aonde você colocar a planta dos seus pés essa semana, que o Senhor vá à frente da sua vida. Que o Senhor te abençoe e te faça prosperar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos falar a nossa frase? A Ana vai falar aqui para nós. Bem como vencedor assim, com o passo para cima. 2, 3 e... Jesus somos mais que vencedores. Deus abençoe, irmãos. Uma ótima semana. Amanhã às 5 da manhã nós temos um encontro com o Senhor aqui. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado. Assim que eu luto